Sejam bem-vindos ao 6º episódio de His Dark Materials, o podcast oficial da série original da HBO. Tudo bem, gente? E aí, galerinha do mal? Ou do bem? Olá, minha turma do norte. E aí, Tá seu frio bando de aí, papões, gente? tudo bem? MM aqui, sempre acompanhado das damas. Jéssica Correia. E Ana Clara Mata. Então, vamos aqui pro 6º episódio de His Dark Materials, Fronteiras do Universo. Série baseada nos livros de Philip Pullman. Aqui, só lembrando, se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez, a gente vai falar de spoiler, a gente vai analisar a fundo o episódio, a gente vai falar do livro também. Então, se você leu o livro, acho que tudo bem. Se você não leu o livro, não viu a série, aí já é problema. Então, dá uma pausa, assiste na HBO toda segunda-feira à noite, ou nas reprises no canal, ou assiste na HBO Go, quando você quiser. Mas antes, vamos ouvir um recado do Maron? Olá, você que é fã dos podcasts da HBO, precisamos da sua ajuda. A gente quer fazer um programa cada dia melhor, mas para isso queremos a sua opinião. É bem tranquilo, na verdade, separa aí aqueles 5 minutos que você usaria para atualizar a sua rede social para entrar em pesquisa.hbomx de Maria, xvip de paulo.com, ou seja, pesquisa.hbomaxvip.com. Você vai encontrar uma pesquisa sobre os nossos podcasts. A frequência de programas está legal? Os assuntos te interessam? Vocês curtem os apresentadores? Olha lá o que você vai responder sobre essa última pergunta, hein? Brincadeira. Aliás, a pesquisa é anônima, pode responder sem medo. Entra lá, pesquisa.hbomaxvip.com. Aliás, o link está aqui na descrição do programa para facilitar a sua vida. Ajuda a gente a fazer podcasts cada vez melhores. E aproveita também para sugerir que podcast você acha que está faltando. Quem sabe a gente não faz? Então, pesquisa.hbomaxvip.com. Responda e siga acompanhando a gente por aqui. Beijo! Então já vamos entrar nesse episódio aqui, que agora a gente chegou onde a gente tinha que chegar na história pra descobrir o que a Miss Coulter estava fazendo com o Magisterium e principalmente pra Lyra encontrar seu melhor amigo Roger. Finalmente, a gente queria a volta dele. Volta desse pequeno moleque travesso. Desse Tava com grande saudades. ator. Nossa, ele é real, ele tem uma intensidade, esse menino, Tem. né? Esse episódio inteiro você vê aquele Parece um mini olhão. adulto. Parece que ele tem uma alma velha ali Sim. dentro daquele corpinho dele. E logo no começo você vê algumas relações que a gente quase não tinha visto até então, que são pessoas usando demons de maneiras diferentes para mandar mensagens. A gente tinha visto as bruxas fazerem isso, né? Então, a Serafina mandando o demon dela pra falar com o Father Coram, com os egípcios. Aqui você vê a Lyra sentada sozinha, logo no começo do episódio, e o Roger sentado comendo com as outras crianças, e os dois demons dele conversando. Isso. Então, os demons, como é a sua alma, até a Serafina fala isso pro Father Coram no episódio anterior, que tudo que o demon dela vê, ela também vê. A gente já viu, né, as pessoas sendo mortas porque os demons foram mortos, como os Sim. demons aparecem quando as pessoas morrem, os demons sendo maltratados. Aí você não encosta no demon da outra pessoa, que aqui nesse episódio a gente vai ter isso quebrado também. Então você vê aqui que você tem um começo de uma relação diferente com os demons, e já começa logo no começo. Os dois demons estão conversando, mas na verdade o que está conversando é a Lyra e o Roger. Sim. Uma conversa de almas. É, uma conversa de almas, porque eles são amigos, né? Eles são muito amigos de alma. Aquela troca de olhar que você sabe, cara, não vem aqui agora porque vai dar ruim. Vai dar ruim, eu tô me escondendo aqui, né? Ela Isso, tá finge com que um não nome me ela tá com um conhece. nome que não é dela. E você tem o Pan, né? O Pantalaimon, o Demon da Lyra, falando que o Roger não é o mesmo. Então, no episódio anterior, a gente já falou como o fim da inocência, como Sim. crianças passam por grandes dificuldades. É um dos grandes temas que o Philip Pullman traz pra esse livro, né? E pra grande parte da obra dele. Mas aqui você começa a ver esses lugares cada vez mais claros, né? Então, o próprio Pan percebe que o Demon, ele nem viu o Roger direito, né? Que o próprio olhar do Roger e tal não tá igual. E o Pan fala, tipo, ele viu muita coisa. Sim. Então, toda a história dele ser preso,
dele tá com os egípcios, dele tá nesse campo. Ele era amigo do Billy, né? E o Sim. Billy morreu, e o Billy é sequestrado, as crianças não voltam. Então imagino que tem um bafafá do que tá Sim. acontecendo. Então todos esses lugares, um menino que já era intenso, quando ele tava só, né? Com várias aspas, trabalhando em Jordan College, aqui ele já tá, tipo, aquele olho que viu coisas. Eu acho que é interessante como esse episódio tem duas grandes temáticas. Uma, definitivamente, são as instituições e a Uhum. revolução, e a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas a outra, que eu acho que é muito relevante porque a gente tá falando agora, é a transformação e a puberdade. Sim. Sim. A gente vê o primeiro exame da Lyra já com a carga de ela parece estar prestes a mudar. Uhum. Temos que colocar ela imediatamente pronta para o procedimento. O que isso significa? Eu acho que a gente pode chegar à conclusão que a gente vê que a Lyra tá bem maior do que aquelas crianças. Sim. Ela está mais próxima do início da adolescência que aquelas crianças. Uhum. E então você vê que esse é o alvo, né, dos papões. É o início da puberdade. E depois a senhora Coulter, ela nos reforça a ideia de que é isso. Que o problema é o momento que começa a chegar o pó no ser humano. Sim. Que é esse momento do amadurecimento. É que na conversa, que a gente vai chegar lá, a conversa de mãe pra filha, mais pra frente no episódio, elas conversam claramente disso, Uhum. de como o pó atinge as pessoas e que é Sim. um pecado, né? E como É. o pecado muda a maneira que você age, a maneira que você pensa. Ela fala o que eles querem tirar das crianças: o pecado, a culpa e os arrependimentos. Um pouquinho religioso isso, né? Só um pouquinho? Você sentiu, assim, um negocinho assim meio católico? Só um pouquinho, que é isso? É, gente? e aí você vê que essa cena mesmo que a Ana trouxe, que a Lyra tem que tirar roupa, tem Sim. que se trocar, como pra Lyra é super natural, ela nem pensa duas vezes, ela tira, fica olhando a enfermeira, sabe? É tipo, ela fica nua na frente de pessoas desconhecidas e tal. Isso pensando numa Inglaterra, né? Tem vários layers aí. Pra ela é natural, tipo, ela é uma menina, provavelmente Sim. deve nadar pelada com os outros crianças Sim. e tal. Até mesmo ela ter sido criada pelas pessoas em Jordan College, né? Porque era isso, várias pessoas, querendo ou não, cuidavam dela, davam banho nela, então Sim, era algo comum, né? Sim, serviçais, aias, sempre dando Isso. banho. Isso é Exato. sempre mencionado no livro, que é uma coisa super comum pra ela. Mas ali ela já tá começando a ter essa impressão, esse início de impressão de que pra essas pessoas tem algo de errado nisso, assim. Por quê? Porque são esses pecados aí que a gente tá tentando tirar das crianças. Aí, o que a gente já vê logo no começo do episódio? No episódio anterior, a gente viu que o Billy tava sem o seu Demon, e aqui no meio da refeição, a gente vê uma enfermeira e uma médica chamando uma menina pra fazer o procedimento dela. E a menina, como qualquer menina, fala, mas eu não comi, tô com fome. E o pessoal sabe o que vai acontecer, então eles não vêm. Você tá querendo decepcionar a gente, sabe? Fica fazendo uma pressão psicológica. E a menina vai. A gente não vê o que acontece, mas tem pela cara da enfermeira que fica no corredor, quando dá um pico de energia, assim que a menina é levada pra dentro de uma sala, você imagina que ela passou pelo mesmo procedimento que o Billy passou algum tempo antes, onde ela foi seccionada ou teve a sua alma tirada dela. E você vê que o efeito daquilo nos estudos e nas máquinas que eles projetam é uma explosão de energia. Então, que você tá obtendo energia de alguma maneira, você pode talvez usar essa energia para alguma coisa que você precise no futuro. Então, a gente tem uma explosão mesmo, um curto-circuito no momento em que acontece o processo. Isso, e aí logo você vê como a coisa da mente, né, da lavagem cerebral que as instituições fazem, são muito grandes, porque você tem a Lyra sendo preparada, né, fazendo o exame dela com o médico. Sim. Então, tipo, esse médico, que durante o episódio inteiro, ele é essa voz do questionamento, do Sim. o que a gente tá fazendo. Então, Tá até... certo o que a gente tá fazendo? então... Quantas crianças a gente precisa submeter a esse processo até exatamente. descobrir... Algumas, pelo bem E quem de planta todos. essa semente nele, parece, é a Lyra, quando ela pergunta certas coisas pra ele, que é tipo, o que é o pó, o que tá fazendo, o que tá acontecendo. Principalmente quando ela pergunta na cara dura, de tipo, e aí, vocês estão separando os demons das crianças? Que ela mostra que ela tem uma moeda muito importante ali, muito tabu ali, que é o conhecimento. Como assim Exato. essa criança tem tanto conhecimento assim? Sim. Ela tem algo de diferente. E aí o próprio médico, ele fala uma frase que aquele é um lugar filosófico, mas não um lugar de cortar crianças, de picotar crianças. Nesse espaço de ser um lugar filosófico,
é muito um questionamento se a gente for trazer aqui o nazismo e tal. Ainda mais a conversa que esse médico tem depois com a outra médica, que é a chefe, né, do estudo. A gente pode até trazer um questionamento nosso, vida real, que acho que o Philip Pullman quis trazer, ele que provavelmente viveu a Segunda Guerra, né, a passagem da Segunda Guerra, que é até onde a gente vai para ter avanços, ou o que a gente acha que é bom para a civilização. Sim. Então hoje, se não fosse o nazismo, a gente não teria vários dos remédios que a gente usa, vários das tecnologias, foi um nazista que criou a NASA, que fez a gente pro espaço. Então por causa do nazismo a gente juntou, mas o preço que a gente pagou por isso é muito caro. Sim. Será que valia esse Será valor? que valia a gente fazer pipoca de micro-ondas, sabe? Pro Von Braun criar a NASA para criar tecnologia, Sim. ou a gente curar uma doença. Então até onde a gente tem que ir para ter esse avanço? E acho que aqui esse médico, ele tem esse papel muito claro de se questionar. E quando ele tem a virada, né, que aí, só adiantando o espaço dele, você vê que ele compra a briga mesmo quando ele pega o Pan na mão, né? Quando ele pega o Demon da Lyra, uma coisa que é impensável, não se faz nesse mundo, mas ele tem que acabar a missão dele, ele tem que acabar a missão com a Lyra. Então todo esse questionamento que começa é quando a Lyra pergunta pra ele sobre o pó, até ele pegar o Pan quando a Lyra tá tentando fugir. Você vê que ali dentro tem esse questionamento de qual o custo que a gente tá fazendo, por que a gente tá matando crianças. A Ana trouxe aqui pra gente que é o quê? Precisamos sacrificar alguns pelo bem de todos. Que é exatamente isso, MM. Quantas crianças precisam passar por isso pra acertar? E acertar o quê, necessariamente? E é tão necessário assim? Então você vê que é uma luta mais de ego, de controle, tudo que a gente tá vendo vindo da igreja, né? E que outro procedimento que dividiu uma estrutura que era indivisível, teoricamente, até um certo ponto da ciência, e que causou a morte de centenas de milhares de pessoas, e que gerou uma grande explosão de energia. Eu acho interessante como que existe um pequeno paralelo ali entre a divisão Demon e ser humano e a divisão do átomo. Porque quando você divide o átomo, você tem a fissão nuclear, que é você dividir, né, as partículas básicas, as partículas elementares do átomo, e você gera uma explosão, que é exatamente o quê? Que gerou a bomba atômica. Sim. Que gerou as usinas nucleares que causaram desastres como Chernobyl. E você teve essa questão de que várias pessoas sofreram, várias pessoas foram sacrificadas por um bem que seria o quê? Algumas formas de energia, algumas formas de combustível para submarino. Mas então ali eles estão obtendo alguma coisa científica que vem do sacrifício de pessoas. Será que vale a pena? Será que valeu a pena para as pessoas de Hiroshima? Será que valeu a pena para as pessoas de Chernobyl? Sim. E a série inteira, né, ela flerta muito com isso da partícula original. O pó mesmo, né? O pó, os demons. Então é o que deu origem a esse universo e a esses vários universos. Que a gente tem o universo, que é o nosso universo, que é onde tá o Lord Boreal agora com a família Perry. Tem o nosso, as bruxas já falaram que existem outros, né? Então, o que é essas partículas essenciais e por que as partículas da aurora, do sol, enfraquecem essas paredes, né? Esses portais para os outros lados que separam esses mundos. E então a gente tem muito desse questionamento aqui e você tem a Lyra comprando essa briga e como ela e o Roger envelheceram. Então, tipo, ela pode não ter perdido o Demon, mas ela perdeu alguma coisa nessa jornada, porque você vê tem uma cena logo quando eles tentam fugir, quando acontece essa separação da menina, que eles encontram os demons das crianças, sabe? Então as crianças estão separadas, os demons estão em gaiolas, tristes, até pra baixo e tal. E você vê que ela no olhinho dela ali, que ela não pode deixar isso, né? Tipo, ela entende que ela tem que fazer, mas ela não pode também deixar aquela tristeza tomar conta dela, porque ela tem que salvar aquela molecada toda, principalmente o melhor amigo. E durante toda essa temporada a gente vê todos os primeiros contatos que a Lyra teve com a violência. A gente vê a primeira vez que ela vê alguém tentando agredir outra pessoa de uma maneira tão deliberada, que é o caso da Miss Coulter no segundo episódio. A gente vê o primeiro contato que ela teve com a violência contra a criança do magistério, quando ela descobre o fantasma, né, que é o Billy Costa. E agora ela tem outros contatos com os resultados dessa violência. Isso tudo culminando no momento em que ela vai ver as pessoas que ela ama também sendo violentas. Exato.
E aqui a própria cientista fala que o trabalho deles é tirar a tirania do pecado das crianças, né? Ou acabar com a tirania do pecado no mundo inteiro, a partir dessas crianças que vão crescer, outros adultos, e como separar, o que acontece. E é esse lugar, acho que a Lyra tá, né? De tipo, ao ler o aletiômetro, a ter esses poderes. Confiar nos seus instintos. Ela tem que fazer o extremo oposto, ela tem que pensar, ela tem que agir, ela tem que reagir, né? É mais do que se conformar àquelas coisas. E é o que eles não querem. Então o pecado aqui tá vindo muito desse lugar. Trazendo pro mundo da literatura, o Philip Pullman vai dividir muito isso. Então a gente sempre cita isso, que ele é muito anti-C.S. Lewis, mas acho que ele divide muito um ideal com o Roald Dahl, que é um escritor infantil, que escreveu um dos grandes livros de crianças indo contra vilões, que é muito parecido com a nossa menina Lyra, que é a Matilda. Então a Matilda, ela é de uma família que não apoia ela, que usa ela, né, de várias maneiras. Ela tem superpoder, ela vai pra uma escola. Tem a Miss Trumbull, que é aquele personagem do conhecimento. Tem a professora dela que quer acolher e tem a Miss Honey, que é a professora que é a boa professora, o bom acolhimento, o fomento à inteligência, ao conhecimento. E tem a Miss Trumbull, que é a diretora que vai contra. Mas por que a gente tá falando disso? Porque a Matilda mesmo, ela sabe que a única maneira de ela conseguir ir contra tudo isso que tá aí, tudo isso que tá aí, é ela ser malandra, ela ser travessa. E é exatamente o que a Lyra é. Então, e a Lyra blefa muito bem. Então a Lyra, nesse episódio inteiro, ela tá quase emulando essa lição do Matilda do livro, assim, porque ela tem que ser travessa, ela tem que fazer que ser uma criança. Sim. Fazendo coisas de adulta todo o tempo. Então é da hora que ela entra, que ela fala o nome dela falso, a maneira que ela tá falando com o Roger através do Demon, quando ela tenta tirar do médico a verdade, quando ela é chamada pra fazer, né, o procedimento, e quando ela olha ali que ela tem que falar pra ela da mãe dela. Que é o quê? Você sabe quem eu sou, amore? Olha, eu vou chamar seu gerente aqui, porque minha mãe é dona desse estabelecimento. Você sabe quem eu sou? Você já viu? Você é filha da dona. Você é filha da dona, amore. Então, ela sabe que a Coulter tá lá, né? Tipo, tem uma cena ali que eles estão no quarto e ela se esconde embaixo da cama quando ela vê que o Demon... Nossa toupeira. Que aí ela se esconde, trepa na cama, embaixo da cama ali, pro macaco não ver que ela tá lá embaixo, aquele Demon cretino da Coulter. Eu odeio esse Demon. Eu odeio, poucas coisas na vida, mas esse bicho tá na lista. Então ela sabe que a Coulter tá lá, e quando ela é escolhida, muito provavelmente porque ela já tá mais velha, porque, né, não vai ter muito tempo, e a Coulter tá lá, e os médicos querem mostrar pra ela o que tá acontecendo, né, trabalhar da maneira correta pra chefe, pressionar a chefe, ela tem que dá essa carteirada do olha aqui, queridinha. Amada. Beloved. E é aqui que que a gente começa, que as fichas começam a cair. Nesse momento, você vê o poder de persuasão e assim, ela entrou mentindo e ela sabe que ela precisa forjar outra pessoa pra sair daquela situação. Na hora que ela grita mãe, ela não tá gritando, meu Deus, minha mãe tá ali. Eu vou usar essa informação a meu favor. Sim, então sempre lembrando que ela falou, a maneira que ela joga cartas pra Liz Corsby, uns 2 episódios atrás, que ela é puramente flerte. Sim. Né? Tipo, é quase um flerte romântico. Funcionou. Até, de piscar, né? Sim. Eu vou jogar o cabelo pra trás e passar aquele batom que eu sei que vai dar certo. E até mesmo de blefar de... cara, se colar, colou. Colou, mas a gente sabe que a Coulter tá atrás dela, ela sabe tudo o que tá acontecendo, ela tá com o aletiômetro. Sim. Né? Ela foge da casa. Inclusive, no episódio passado, o Yorick fala que os ursos não podem ser enganados, e ela fala assim, quero ver. Quero só ver. Então, quando ela vê a Coulter entrando, né, na hora, aquela hora clássica, esse é um grande episódio, muito bem dirigido, a hora que sobe a lâmina que vai seccionar eles já estão na gaiola, que ela vê ali a Coulter entrando e ela manda um mãe. A Coulter vai apertar o botão, ela sabe claramente que a mãe vai apertar o botão. E aí você tem a cena as duas, né? Sim. As duas juntas. E, como no episódio passado, você tem a Má Costa vindo daquela pessoa calorosa e acolhedora e dando amor pra pessoa, tipo, morte. Tem que matar, sangue nos olhos. Sim. Aqui você tem quase uma Coulter doce, né? Uma Coulter acolhendo, porque eu acho que ela, pela primeira vez, mesmo ela não estando com a Lyra, ela sabia que ela estava segura no Jordan College. Aqui, acho que foi a primeira vez que ela viu o poder de perder a criança.
né? Então ela tenta, de alguma maneira ou de outra, fazer que a Lyra veja o ponto de vista dela. Então é a primeira vez que eu acho que ela fala a verdade pra filha, em toda essa relação que a gente tá vendo delas. Mas eu acho engraçado como que essa cena toda, esse início, né, de dar um chá de camomila, ele tem um lado emotivo, um lado acolhedor. Ele tem um lado de transferência de privilégio muito interessante. Ela tá basicamente convidando a Lyra a ser privilegiada. Tipo, nada vai acontecer com você. Você não. Ou com seus amigos mais próximos. Só me passar o nome, tá? Sim. Que ela quer colocar a Lyra na posição de você é privilegiada, sim. E só que a Lyra, ela vê uma questão de justiça muito maior do que isso. Não é uma questão não é sobre dela mim. escapar disso. É de que isso é errado. Não importa com quem esteja acontecendo. E a gente volta pro chá da Coulter, né? Porque a Coulter, ela já quebrou barreiras tomando chá na sociedade dela, que chá é uma coisa tabu. Ela oferece o chá pra criança. E o chá de camomila, ele é uma coisa que acalma os espíritos, né? Sim. E a verdade é que é meio que o que ela quer sempre, né? Que é deixar a pessoa um pouco mais suave, menos combativa, mais Até domada. Que a Lyra, ela não quer tomar. E ela fala, não, toma sim. Toma o chá. Muito provavelmente a Coulter não sabe como acolher, porque o amor e o ódio estão em lugares muito parecidos na psique humana, né? Sim. Se você não pode amar, você odeia e vice-versa. Isso. Então a Coulter, ela, ao mesmo tempo que ela odeia o Asriel, ele tá trabalhando com os ursos. Então, Sim. ele tem certas liberdades que qualquer outra pessoa Não realmente teria. não teria. A Lyra, a mesma coisa. E aqui, a Lyra tá sempre enfrentando ela. E ela até pergunta, né? Quando ela fala tudo sobre o pó, a adolescência, como traz tudo que a gente já falou. Como traz pensamentos horrorosos pra mente das pessoas, coisas impuras, né? Toda essa questão religiosa mesmo, né? Das vontades e tal. Você vem pro lugar que a Lyra fala, se é tão bom, por que você não deixa eu fazer comigo? Porque eu não posso. Porque eu não posso, sabe? Então, se é tão bom fazer com os outros, porque os outros podem ser puros e eu não posso. E a Coulter não tem resposta. Então, aqui a gente tá vendo que o conhecimento é real, essa espada é flamejante, parafraseando o nosso anjo, que é o protetor do Jardim do Éden. Por quê? Porque aqui, cada vez que a Lyra tem mais e mais conhecimento, ela está sendo jogada mais e mais para fora dessa sociedade. Então é outra coisa muito bíblica que ele traz aqui para essa história, que é Adão e Eva. Então tipo, a gente tem pessoas, um casal de escolhidos, um menino e uma menina, a menina tá buscando conhecimento, sabe? Então o conhecimento é muito forte. E essa frase aqui da Coulter, para mim, é muito disso. Ela, tipo, a Lyra, ela cresceu num lugar de conhecimento, então ela já tá um pouco mais pra frente do que uma mulher estaria. Sim. Do que a mãe falando pra ela, né? Tipo, vem comigo que tá. Mas ela tá questionando. E o questionamento é o que faz exatamente Adão e Eva ser expulsos do paraíso. Eu acho engraçado como que ela reforça muito que os demons trazem todo tipo de sujeira pra pessoa, e isso me fez pensar muito no instinto animal, na ideia, penso até na música lá do Cranberries, Animal Instinct, que é que o instinto animal na cultura humana é sempre considerado assim, tudo que a gente acha que é muito primitivo, todos os nossos instintos que são de comida, de bebida, de reprodução, de sobrevivência, eles são nossos instintos animais. E isso é interessante como que, se a gente tem uma parte da nossa alma, o demon, que é animal, ele é toda a parte animalesca de nós. Então o esforço civilizatório da igreja seria tirar tudo que é de animal de você. Sim, sim. Sim, o esforço de qualquer instituição que quer desumanizar é te dar vontades que não são suas. Então, seja invenções como dinheiro, como certos tipos de deuses, você acreditando, sendo ateu ou não, ou coisas que você tem que fazer dentro de uma religião, você vai podando a vontade das pessoas, seja o procriar, seja o comer. Então, até, tipo, algumas dietas que são tratadas como religião, tipo, você não pode comer isso, aqui é pecado. Então, a gente tá sempre trabalhando de tirar uma vontade e colocar uma vontade que não é sua para você ir contra o seu ideal. E aqui tem uma expressão que a Coulter usa, que é a teologia experimental, e que isso exige um sacrifício. Então, para você implementar a sua crença, a sua teologia, seu Deus, seja ele qual for, nas pessoas, isso exige um sacrifício. Sim. E esse é o sacrifício que eles estão fazendo ali com essas crianças. É bom que o sacrifício não sai dela, né? Aí é fácil. Então, mas se você for ver, ela tem, né, esse sacrifício de perder a filha, Sim. né, é um valor que ela tá pagando. Sim. Mas ela tá com o macaco filha da mãe dela ali do lado. Então a gente
gente tá nesse lugar, como a gente falou. Sempre a evolução demanda um lugar, né? Demanda tirar alguma coisa. Mas a Lyra, ela blefa tanto que ela consegue enganar a Coulter ali. Sim. E é ali que o plano começa a dar certo, né? O plano dela, que ela consegue fugir, prender a Coulter no quarto e consegue salvar as crianças numa batalha digna. Cena forte. Digna de HBO, digna das grandes séries, Game of Thrones, que você tem a batalha de todo mundo se encontrando. Então é Urso Polar com o Lee chegando de balão, com os egípcios chegando, as crianças, e aí cada um tem o seu momento de herói. Tem o seu papel na jornada, né? Sim. E eu acho que uma das coisas que mais me pegou nesse episódio, que eu fiquei pensando depois, foi a cena da Coulter e da Lyra gritando Iguaizinhas, né? Gente, você vê o ódio, a fúria saindo das duas por motivos extremamente opostos, sabe? A Coulter perdendo o poder, perdendo a força, enquanto a Lyra tá ganhando a força, né? Exato. E as duas fisicamente iguais, fazendo a mesma Isso. coisa, né? E ao mesmo tempo, a Lyra não conseguindo controlar a própria vontade dela de destruição. Ela não consegue parar ali. Exato. E o Punk fala, né? Não, já deu. Podemos ir. Bora. Bora. E acho que até uma coisa que o Jack Thorne faz de roteiro, que ela ir desse lugar, de estar falando com a Coulter, e ela encontra a enfermeira, e a enfermeira pedindo pra ela acalmar. E no que ela pede pra ela acalmar, ela percebe que a enfermeira, que a gente sempre achou que ela tava viajando, olhando pro nada, ela também não tem um Demon. A Lyra percebe que ela só pergunta qual era o nome dele, e ela na hora sabe que era o Nicholas, que era o Demon dela, que também foi cortado, e que ela hoje é essa pessoa vazia. Então ela comprou. No que ela comprou essa história, ela fez o sacrifício. Então ela era ver, né, tirando o Billy, ela vê o que acontece também com os adultos, que tipo, você pode ser inteligente, você pode Sim. estar, então ela tem esse, aí o sangue dos olhos dela pra mim ali é a hora que cresce. Eu vou explodir a bagaça toda, eu vou acabar com isso, que além das crianças, ó, a galera, tá todo mundo comprando, ó, como a gente fica. Como é o nosso futuro. Exato. Exato, então ela explode a máquina, né, então ela lembra que a máquina tinha que estar fechada, então eles estão plantando muitas sementezinhas, só no começo do episódio, quando ela tá presa na máquina, o médico fala que se a porta não estiver fechada, a coisa explode. Ela deixa a porta aberta. Ela quebra a roda. Assim como uma rainha de outra série, nossa antepassada, ela não quer apenas mudar a roda. Ela quer quebrar a roda. Ela vai interromper aquele processo. Ela não quer que exista uma máquina para ter novos procedimentos. Sim. Ela vai acabar com aquilo ali mesmo. E é ali que também, nesse mesmo lugar, a gente vê a mudança da Macosta, agora não só na fala, como na ação, que o nosso médico, o nosso cientista que estava ali, a Macosta pega ele e lhe quebra o pescoço dele sem dó nem piedade, assim, então... Mas ela pergunta, né? Você lembra do Billy? Você vê que ela tem um propósito ali, né? Tudo que tá acontecendo, além de ela ter ido buscar o Billy, cara, mataram meu filho, acabaram com meu filho, mas eu vou acabar com vocês agora. Sim. Tudo que ela falou que ela queria sangue, que ela queria morte, ela consegue ali. E essa é a diferença dos momentos todos maternos que ela teve até agora. Ali você vê que é uma mudança de personagem muito forte. E é a primeira vez, eu acho, esse episódio em que a Lyra vê a violência sendo realizada no lado do bem. Ela vê como que é o custo, né? O custo de sangue, de violência para essa revolução que ela representa. E aí, passando por alguns highlights da batalha, né? Que aí você tem a Serafina aparecendo e salvando a Lyra. Então você vê como as bruxas se mexem, se movem diferentes, né? Sim. Quase como se elas estivessem em outro tempo. Sim. Então, além de ficar velha, né, tipo, de viver muito tempo, você vê que ela se mexe muito rápido. Então, ela tá num outro lugar. Você tem o Roger tendo que ser forte e convencer as crianças, né, de cumprir o papel que a Lyra deu pra ele. Sim. De convencer as crianças que perderam seus demons a sair, porque elas ali não tem mais nada pra viver, porque elas estão sem alma. Sim. Cara, é muito campo de concentração. As crianças igual. carequinhas, a roupa. Nossa, foi tão pesado. Não, esse episódio é muito intenso visualmente, né? Tipo, tematicamente. É sempre interessante perceber como que eles sempre usam uma perspectiva centralizada, uma ordem muito grande nos planos da fotografia desse episódio. Essa ideia de usar planos muito simétricos em imaginário nazista, ela vem muito da ideia de que a sociedade nazista ela buscava uma ordem sim. tão grande, uma ordem tão pouco pessoal. Tudo é centralizado, simétrico, cinza, azul, tudo é cores frias. Sim. O que dá uma enorme diferença para as cenas dos egípcios que usam cores quentes.
principalmente para cenas do Will, que sempre tinha uma relação com o laranja, o vermelho, que são outros universos e universos em que você encontra um pouco de calor humano. Que até te impressiona quando as crianças aparecem, saem do campo com o Roger e eles estão com os cobertores avermelhados ali, né? As cores estão ali e umas coisas que você só viu na Coulter, só viu em outros lugares durante o episódio. Eles aparecem ali na soltura das crianças, que as crianças são livres. E aí a gente já vem para uma outra parte da profecia, que é, quando todas as crianças são livres e acontece tudo isso, o Yorick e o Lee Scoresby, eles levam a Lyra pro balão. Finalmente, o encontro dos três, né? A dupla, né? Dinâmica Lee e Yorick vão juntos buscar quem? Nossa querida Lyra e o Roger. E o Roger, hein? Então, quando os 3 humanos, os 3 demons, eu e o Yorick, eles estão no balão. Eles recebem a visita de Serafina Pekkala e ela fala mais uma parte da profecia, que a gente já ouviu algumas vezes, a primeira parte, que é que a Lyra é muito importante, ela não pode saber o destino dela. Então, sim, não contem. O Dr. Karn já falou isso, algumas pessoas já falaram isso durante a série, e dessa vez ela fala, a Lyra tá dormindo ali, ela não pode saber, porque se ela souber, ela não vai cumprir o papel dela. Só que ela dá uma segunda parte, que é a parte onde a gente começa uma outra jornada do herói paralela, que é o Lee tem que ser o guardião dela. Então, no que ela vai ter que salvar o mundo, ela só vai salvar o mundo se o Lee salvar ela. Então você tem que ser o guardião da criança ou da pessoa que vai salvar tudo, sabe? Então imagina, ele até toma um choque ali e ele fala, cara, eu não tô aqui pra isso. Nossa. Né? Tipo, eles me pagaram pra vir até aqui pra salvar as crianças, eu salvei. E ela fala, cara, você não tá entendendo. O mundo vai acabar se você não fizer isso. Tipo, vai tudo ir pro saco. E ele toma isso, ele finalmente aceita o Yorick ali, todo mundo comprou. Só que logo depois parece que ele falha. Quando eles estão voando e tem aqueles seres que eles estão passando, aqueles seres que eles odeiam, e um deles consegue arrastar a Lyra pra fora do balão. E aí a gente acaba em mais um cliffhanger de o que aconteceu com Lyra Belacqua, porque, e agora? A gente vai eles passar salvaram... a semana inteira caindo junto com ela. Porque eles salvaram as crianças, conseguiram fazer tudo, só que ela mesmo não conseguiu ser salva nesse momento. E o que vai acontecer enquanto ela cai. Então, até o episódio 7, a gente não tem ideia, mas o que a gente tem ideia é que a gente tá acho que aqui a gente tá em 2 fases, na verdade, nesse episódio. Que é o encontro com a deusa e a mulher como a tentação. Então, como a gente falou aqui da ideia bíblica do Jardim do Éden e tal, a mulher, através da história, a gente concordando ou não, sempre teve esse papel da tentação, né? De tentar, de ir pra um lugar. Então, tanto a deusa quanto a tentação tá muito representada, ainda mais nas histórias feitas que os homens são os principais. Você tem a mulher tirando ele do eixo, literalmente. Então, na Odisseia, você tem Calypso, né? Falando a sereia, tentando convencer Odisseu a não continuar a viagem pra voltar pra ilha dele, pra família dele, depois de 20 anos fora. Você tem tudo isso. Mas o que acontece nesses lugares? Essa é a hora que o herói, ele consegue ter todos os objetos ou todas as coisas que ele precisa pra continuar a história. Então aqui, a Lyra, ela já tem o aletiômetro, ela tem o Roger, ela tem o conhecimento interno, ela tem a vontade interna, ela sabe da mãe dela, o que a mãe dela tem, então ela tem tudo que ela precisa pra entender o que é o pó e pra salvar o mundo como todo mundo quer. E o bom e o ruim, né? Ela tem os motivos pra ir atrás e os motivos que fazem ela... Assim, isso já é uma discussão que a gente teve no começo da série, Exato. né? Então, você vê que tá extremamente bem amarrado. Exato, né? Eles estão cumprindo direitinho, assim, todos. E a tentação aqui, a gente pode até ver que é a Lyra com a mãe. Tipo, a mãe, ela podia comprar aquela briga e falar, eu vou. A Miss Coulter, pela primeira vez, deu carinho pra ela. E tipo, tamo aqui, você viu o que eu faço. Não tenho mais como te enganar. Bora lá? Sim. E ela tem, né, uma ética, moral e uma porrada de coisa muito diferente da mãe e ela não compra. Então mas ela teve essa tentação. Uma tentação aqui na forma da mulher. E da mulher que era a mãe dela. Então, aqui a gente tá indo pro caminho muito quase dos finalmente. Sim. Que é, agora eu tenho tudo que eu preciso. Sim, bora pra... Bora lá. Então, se o meu papel é salvar o mundo, a gente tem pouquíssimos episódios agora pra ela fazer isso, porque todos os itens mágicos e itens emocionais e físicos que ela precisa, ela tem. E eu mal posso esperar pra ver isso acontecer. E onde que a gente vai fazer isso? No mundo dos ursos. No mundo dos ursos. Então a gente tá indo de encontro de novo a Lord Asriel. Temos que encontrar ele onde ele tá. Temos que salvar a Lyra. Vai que ela cai ali e acaba tudo. O que vai acontecer? Sim. Mas isso só no episódio 7, meninas.
Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, tá chegando no final. Então, lembrando, você pode ver tudo que a gente falou aqui. Se você perdeu algum detalhe, caça lá na HBO Go quando você quiser, ou toda segunda-feira na HBO, ao vivo, His Dark Materials, Fronteiras do Universo, para o seu e o nosso deleite. E acabou o episódio na HBO segunda-feira. O podcast está no ar onde você ouve podcasts ou na própria HBO Go. Então a gente se vê semana que vem, gente. Até lá! Até! Partindo de balão. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Ana Clara Mata. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.